A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma injeção que pode controlar o colesterol ruim, o LDL, e ajudar, acima de tudo, a reduzir o risco de infarto e AVC entre os indivíduos que já tiveram esses problemas. Com 2 aplicações ao ano, é possível, gente, diminuir, em média, 52% dos níveis de LDL. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cardiologista Roberto Calil, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, presidente do Instituto do Coração e, claro, apresentador aqui do CNN Sinais Vitais. Doutor, primeiramente, que honra, hein? Obrigado por estar conosco nesse domingo. Um ótimo dia para o senhor. E acho que a primeira pergunta é: qual a importância, né, doutor, dessa aprovação? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para eu estar aqui. Bom, o importante é começar o seguinte: a doença cardiovascular e os principais, que é o infarto e o acidente vascular cerebral, que é o derrame, são as maiores causas de mortalidade no mundo, né? E, por exemplo, morrem em torno de 20 milhões de pessoas no mundo inteiro dessas doenças. O colesterol alto é um dos fatores de risco, sabidamente e comprovadamente. Então, o que você tem que fazer para uma prevenção? Abaixar o colesterol. Porque o colesterol vai machucar as artérias e vai aumentar a incidência de infarto ou do acidente vascular cerebral. Essa é uma introdução. Lembrando que 80 milhões de pessoas, 80 milhões de brasileiros têm colesterol alto. E os mais graves, com colesterol mais altos, a população que se trata, 90% não adere ao tratamento. Então, o tratamento é inadequado ou fora da meta que se tem que alcançar nível de colesterol. Então, esse é um problema sério de saúde pública, né? Várias medicações existem para tratar o colesterol alto. Por exemplo, desde exercício, dieta, até várias medicações, né? Uma delas que tanto se fala é a estatina, que existe há décadas e décadas, dentre outras medicações por comprimido, via oral. Muitas vezes, a aderência ao tratamento com estatina, ela tem algum tipo de efeito colateral. O mais comum é dor muscular, o paciente para de tomar a medicação, né? E também, muitas vezes também, até níveis mais altos de estatina, você não consegue atingir a meta ideal para aquele paciente do nível de colesterol. Então, há anos atrás, a Anvisa aprovou 2 outras medicações, também de utilização subcutânea, são anticorpos monoclonais que se chamam, que eles levam à redução também em torno de 50% do colesterol sérico. Qual é a novidade dessa medicação? Essas outras medicações, elas têm que ser aplicadas, administradas a cada 15 dias, né? E como falei, grande parte da população de brasileiros que tem colesterol alto e precisa tratar, o problema é a aderência ao tratamento, né? Então, a cada 15 dias são medicações extremamente eficazes e não é que elas substituem as estatinas ou outras medicações, elas complementam, né, essas medicações quando a meta do colesterol para aquele indivíduo não foi atingido. Bom, nova medicação, também de injeção subcutânea, foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos em 2021 e um grande estudo publicado no New England Journal em 2020, que é uma revista de alto impacto internacional, mostrou a nova medicação, a inclisiran, né, como eficaz também em redução de até 50%, como você disse, do colesterol sérico, né, beneficiando essas pessoas. A diferença é a administração. A administração, em vez de ser cada 15 dias, por exemplo, no primeiro ano você toma no momento 0, 90 dias depois a cada 6 meses. Então, são 2 aplicações por ano, né? Facilitando, evidentemente, a aderência ao tratamento. O que chamou atenção nesse estudo, chamado Orion 10 e 11, publicado nessa revista em 2020, foi a aderência ao tratamento no estudo. Foram 1.560 pacientes que utilizaram a medicação, né? E a aderência foi total. Então, você não houve praticamente aderência muito grande. Então, de novo, 80 milhões de brasileiros, eles têm colesterol alto, alguns muito graves, que vão levar a consequências sérias. 90% não aderem ao tratamento ou estão fora da meta. Então não é que essa medicação, ela também vai revolucionar todo o tratamento. Não, existem várias medicações, como disse, que tratam o colesterol. Esse é mais ao arsenal contra o colesterol alto, essa é mais uma medicação, que talvez no futuro facilite a aderência ao tratamento.
Muito interessante, doutor. Dentro da sua experiência, o que a gente pode trazer para quem está acompanhando a gente no Live CNN? Muita gente deve estar se perguntando, né? Até a aprovação da Anvisa, vários testes são realizados e eu queria que o senhor detalhasse, né, todo esse processo burocrático e acho que também tem muita gente já se perguntando quando de fato essa injeção já vai estar disponível para a população. Bom, primeiro, quando a Anvisa aprova, assim como o FDA americano, o FDA aprovou em 2021, a Anvisa agora, né? São baseados em testes, em estudos científicos, como coloquei para você. Um deles é o chamado Orion 10 e 11, que provou a eficácia da medicação com praticamente baixíssimo efeito colateral. Então, uma medicação extremamente eficaz. Quando a Anvisa, que é um órgão extremamente competente, aprova um produto para utilização, a população pode ficar tranquila e utilizar sim o produto, sem medo. A Anvisa aprovou agora, se não me engano, foi 19 de junho, e essa medicação, teoricamente, deverá chegar ao Brasil até o fim do ano. Então, vai estar disponível para a população. As outras medicações, como eu falei, quer dizer, as estatinas há décadas e outras medicações também para baixar o colesterol, há décadas existem no mercado. Esses outros remédios, esses anticorpos monoclonais de aplicação subcutânea, eles estão no mercado desde 2018, que a Anvisa aprovou. Então, essa medicação deve estar no mercado até o fim do ano. Doutor, eu estava dando uma olhada aqui em algumas informações. O Instituto Nacional de Cardiologia detectou um aumento de mais de 155% quando a gente fala nas internações por infarto em homens e mulheres, isso entre os anos de 2008 e 2022. E um detalhe importante que chama bastante atenção é que os picos eles estão concentrados mais nesse período que a gente está passando, no inverno. O porquê, primeiro, que isso acontece e como a gente evita tudo isso? Primeiro, o infarto acontece em qualquer época do ano. Para você ter uma ideia, no Brasil, morre de infarto um brasileiro, 3 brasileiros a cada 10 minutos, é bastante. Estados Unidos, para você ter uma ideia, infarta um americano a cada 40 segundos. Então, essa é a doença que mais mata no mundo, né? Então, e é uma doença de país desenvolvido, quer dizer, as pessoas entram no ritmo de trabalho. Então, qual é a grande arma contra a mortalidade, como você falou? É a prevenção, é fazer exercício. Quais são os fatores de risco? Não fumar, fazer exercício. Quando a pessoa tem colesterol alto, baixar o colesterol, como estamos falando das medicações, controlar o diabetes, controlar a hipertensão arterial. E as pessoas não fazem, porque dessas mortes por ano no mundo, dessas doenças cardiovasculares, que são 20 milhões de mortes por ano, mais de 40% poderiam ser evitadas com prevenção. Então, primeiro, e nessa época, como você falou, é uma época que aumenta assim, a incidência de infarto pelo frio. Nessa época, inclusive, tem as viroses, então as vacinas são extremamente importantes. Tem estudos relacionando os quadros de influenza, os quadros virais gripais nessa época, por exemplo, com o aumento da incidência de infarto. Então, chamando a atenção, duas coisas importantes. A vacina é extremamente fundamental. Qualquer vacina liberada pelas autoridades, pelas agências de vigilância sanitárias, você tem que utilizar. E a vacina da gripe, existe faz décadas. Então, as pessoas têm que se vacinar, que inclusive reduz a incidência de infarto. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigado, primeiro, por estar conosco aqui na CNN, trazendo todas essas informações e esses alertas, né, para as pessoas, acima de tudo, se cuidarem, né? A gente conversou com o cardiologista Roberto Khalil, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, presidente do Instituto do Coração e também apresentador do CNN Sinais Vitais. Doutor, ótimo domingo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.